no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As decisões da Justiça que mexem com a agenda eleitoral de 2022. Moradores do município de Nova Russas vivem expectativa sobre novos rumos administrativos da cidade com a cassação do mandato da prefeita Giordana Mano por abuso do poder econômico. O repórter de Assis Lira chega agora com essas informações. Os moradores do município de Nova Russas, na região dos Sertões de Crateús, vivem expectativas sobre os desdobramentos da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que cassou na última sexta-feira os diplomas da prefeita de Nova Russas, Giordana Silva Braga Mano, e do vice-prefeito José Anderson Pedrosa Magalhães. A decisão foi tomada após ampla investigação que aponta o abuso de poder político e a captação ilícita de votos nas eleições de 2020. Os desembargadores decidiram ainda, por maioria, ampliar a sanção de inelegibilidade de 8 anos, a contar das eleições de 2020 para Giordana Mano, Antônio Rodrigues Mano Júnior e Rafael Holanda Pedrosa. Giordana, que é esposa do deputado federal Júnior Mano, do PL, assim como o próprio deputado e o vice-prefeito, podem recorrer da decisão. As investigações sobre as denúncias em primeiro grau foram julgadas improcedentes pelo juiz eleitoral da 48ª Zona Eleitoral. Mas no TRE, o relator das ações, o juiz Jorge Marmeustai Lima, votou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos para reconhecer a prática de abuso de poder político com a consequência perda dos mandatos dos cargos de prefeita e vice-prefeito de Nova Russas. Com informações da Rádio 91 FM de Guaraciaba do Norte, de Assis Lira para o Jornal Alerta Geral. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral TRE deixa também incerteza aos aliados do deputado federal Júnior Mano, que após ter os direitos políticos cassados, precisa recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral TSE para tentar disputar a reeleição. Agora, as informações com Carlos Alberto, que tem mais detalhes sobre os desdobramentos dessa decisão no âmbito da Justiça Eleitoral. Os dirigentes estaduais do PL e os aliados do deputado federal Júnior Mano passam a viver incerteza sobre o futuro do parlamentar após o Tribunal Regional Eleitoral TRE torná-lo inelegível por 8 anos por abuso do poder político nas eleições de 2020. No mesmo processo, a Justiça Eleitoral cassou os mandatos da prefeita de Nova Russas, Giordana Silva Braga Mano, que é esposa de Júnior Mano, e do vice-prefeito José Anderson Pedrosa Magalhães. Giordana e Anderson também estão inelegíveis. Todos podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral TSE. A decisão do TRE gerou apreensão entre os prefeitos, ex-prefeitos e líderes políticos municipais que apoiam o deputado federal Júnior Mano. Todos querem saber se ele, Júnior, poderá disputar um novo mandato ou se o caminho será o mesmo adotado pelo deputado federal Genesias Noronha, do SD, que após ter os direitos políticos cassados por abuso do poder econômico nas eleições de 2020, desistiu de concorrer em 2022. Logo após o resultado do julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral, o presidente da Executiva Regional do PL, Acilon Gonçalves, começou a receber mensagens e ligações de correligionários questionando quais os desdobramentos que a decisão provocaria na agenda política do deputado federal Júnior Mano. Acilon, nas mensagens que respondeu, pediu, em primeiro lugar, paciência e fez questão de frisar que o atual mandato do parlamentar está preservado e, quanto ao futuro, a decisão pode ser revertida no TSE. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O deputado federal Júnior Mano foi eleito para o primeiro mandato em 2018 pelo Patriota com 67.917 votos. E em 2019 desembarcou no Partido Liberal. Aliado do prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves, Júnior Mano integra a bancada de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro em Brasília e está entre os deputados federais que mais conseguiram verbas do orçamento secreto para os municípios do Ceará. As articulações em Brasília
Brasília abriram as portas para Júnior Mano se tornar uma das principais apostas do PL nas eleições de 2022, com uma estimativa de votação que pode dobrar o número de votos em 2018. Essa é a realidade, jornalista Beto Almeida, sobre essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral TRE. Júnior Mano deixa aí a incerteza se irá disputar ou não a reeleição. Dizer o seguinte: ele não teve o mandato cassado, teve sim os direitos políticos suspensos a partir de 2020, ou seja, se não conseguir reverter essa decisão do TRE no Tribunal Superior Eleitoral, Júnior Mano não poderá disputar a reeleição. E fica aí, Beto Almeida, um espólio de votos para o PL e também para outros candidatos a deputado federal. Apenas para reafirmar, para deixar você mais bem informado, mais bem informada. A decisão do TRE não atinge o atual mandato do deputado federal Júnior Mano, mas o impede de concorrer à reeleição. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olá, Luciano, olha só. Ainda realmente é bom deixar bem claro como é que fica essa situação, porque ele difere, no caso, a situação do deputado Júnior Mano, difere, por exemplo, do que ocorreu com Genesias Noronha, com o Pedro Bezerra, porque o entendimento é o quê? É de que, na realidade, os ilícitos sobre o qual ele está respondendo e agora foi, digamos assim, processado, esse processo, apenado sobre ele. Qual é a questão aí, dizendo? É que tudo ocorreu em 2020. Ele foi eleito em 2018. Portanto, os atos supostamente ilícitos de compra de votos, de abuso de poder político, não ocorreram durante, ou pelo menos confirmado durante a eleição dele, mas durante a eleição da mulher dele em 2018. Por isso que não atinge o atual mandato do prefeito Júnior Mano. E aí o que ocorre? O deputado. E aí o que ocorre? Ele pode recorrer ainda ao TRE? Pode. Não vai mais mudar essa sentença. Vão apenas ser avaliados alguns procedimentos do processo e tal. Isso não altera a sentença. Então é muito provável que ele nem recorra mais aqui ao TRE. Porque na realidade ele precisa agora, não é só ganhar tempo, ele precisa ter agilidade. Porque isso não inclui apenas a mulher dele, não inclui apenas o vice-prefeito, não inclui apenas o primo dele, o ex-prefeito Rafael Pedrosa. Inclui a própria sobrevivência política dele. Porque aí sim, como você afirmou, a partir de 2020 ele se torna inelegível. E aliás, a partir do próximo pleito ele se torna inelegível. E esse é o problema. E aí tem o seguinte, Luciano, ele pode entrar com um recurso especial? Pode. Ele pode tentar suspender um efeito suspensivo dessa decisão aqui do TRE? Pode. Agora, imaginar que esse efeito suspensivo possa ocorrer é algo um tanto quanto mais lento, mais difícil. Então, ele vai entrar com certeza com um recurso especial no TSE. Então, a situação... E no TSE pode ter uma decisão monocrática, ou seja, uma liminar Exato. dada por um ministro que o garanta a disputa das eleições de 2022. Mas mesmo assim vai persistir a insegurança, a incerteza, jornalista Beto Almeida, porque quando o pleno do Tribunal Superior Eleitoral colocar em avaliação essa liminar concedida, supostamente concedida por um dos ministros, o TSE pode também decidir pelo mesmo caminho que adotou o Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, manter o deputado federal Júnior Mano inelegível. E se ele insistir em disputar a reeleição e conseguir um novo mandato, vai correr também o risco de lá na frente, se não conseguir antes uma decisão do pleno do Tribunal Superior Eleitoral, de perder esse mandato lá na frente. Exatamente isso, senão, e fazer toda aquela recontagem, enfim. É um problema que ele vai ter que administrar, principalmente junto à base de eleitores dele, que vai ter que apostar nesse problema, nessa dificuldade perante a justiça eleitoral. Lembrando que no caso da mulher dele, a Jordana Mano, Luciano, aí sim, o questionamento é, ela realmente, Nova Russas poderá ter eleições suplementares? Olha, ao que tudo indica, dependendo do que vier a ser desse recurso que vai dar na entrada, podemos sim, há essa possibilidade de uma eleição suplementar. O fato, Luciano, é que a notícia caiu como uma bomba em Nova Russas, diz que na rua foi muita gente chorando, muita gente sentindo. Outros comemorando, porque também teve fogos. Faz parte, né? Isso faz parte exatamente da disputa e do embate político no interior.
lembrar, você fez referência, o Carlos Alberto também fez referência a essa questão do deputado federal Genesias Noronha. Ele decidiu cancelar qualquer sonho de concorrer à reeleição. O deputado federal Genesias Noronha, ao receber a notícia em 2021 sobre a suspensão, sobre a cassação do mandato e a suspensão dos direitos políticos, o deputado Genesias Noronha e também a deputada estadual Aderlânia Noronha decidiram não concorrer às eleições deste ano, justamente por conta dessa insegurança. O deputado Genesias Noronha recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, até agora não se tomou conhecimento sobre alguma decisão favorável no âmbito do TSE em Brasília, favorável tanto ao deputado Genesias Noronha quanto à Aderlânia Noronha. Diante de tanta insegurança e incerteza, os dois decidiram ficar fora das eleições de 2022 e irão lançar um filho, Matheus, a pré-candidato às eleições de 2022. Isso porque tanto ele, Genesias, como a Aderlânia, como também o caso do Pedro Bezerra, Luziano, tiveram os diplomas cassados. É bom que se diga, é diferente dessa situação agora do Mano Júnior. Então, o Pedro Bezerra já está aí com a decisão em segunda instância, recorrendo e tal. Então, tem esse diferencial aí em relação a essa situação atual. E daqui a pouco, o jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre a agenda no Congresso Nacional, que nesta semana tem votação sobre projetos que mexem com o ICMS dos combustíveis e da energia elétrica. É mais uma fase da guerra entre a União e os governos estaduais. E também eleições 2022 com a movimentação da governadora Isolda Sela. Em um minuto eu volto com o jornalista Beto Almeida.